Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto e hoje falaremos do tema Direito Civil, parte geral. Hoje é o nosso segundo bloco de aula, em que nós terminaremos no tocante aos bens, falando das benfeitorias úteis, necessárias, voluptuárias. Aí, nós falaremos também em relação aos negócios jurídicos, aos elementos acidentais do negócio jurídico e aos vícios do negócio jurídico, sendo esses erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Meus amigos, minhas amigas, então vamos lá, vamos começar aqui pelo começo. No tocante às benfeitorias, as benfeitorias elas se dividem em três, sendo estas as benfeitorias úteis, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias voluptuárias. Meus amigos, essas benfeitorias, elas influenciam muito na hora da indenização. No entanto, para a prova do Ministério Público, o que nos interessa é saber diferenciar cada uma. Pois bem, as benfeitorias úteis são aquelas em que aumentam o uso do bem ou melhoram o seu destino, como por exemplo, eu tenho um imóvel e neste imóvel eu construo uma garagem, ou melhor, eu construo o telhado da garagem. Repararam? Foi apenas uma benfeitoria útil que melhorou o uso deste imóvel. Já a benfeitoria necessária é aquela que é necessária para a manutenção, é aquela que é necessária para a preservação do imóvel. Então, é como se este teto aqui ele estivesse com uma rachadura muito grande e nesta rachadura eu preciso fazer uma obra para que possa conservar. Repararam? É uma benfeitoria necessária. E por último, a benfeitoria voluptuária, que é aquela benfeitoria em que nós fazemos para um mero deleite, para o gozo, como por exemplo, construir uma piscina. A partir do momento em que eu vou e construo uma piscina em um imóvel, automaticamente é uma benfeitoria voluptuária, pois é para o mero deleite, é para a recreação. Pois bem, passa a régua nos bens, que agora nós falaremos no tocante aos fatos jurídicos. Meus amigos, quando estamos falando de fatos jurídicos, sempre vem à nossa cabeça: o que é fato jurídico? Pessoal, para que um fato seja considerado jurídico, tem que passar por um juízo de valoração, ou seja, é todo acontecimento da vida em que o ordenamento jurídico considera relevante para o campo do direito. Isso é considerado um fato jurídico. Mas pessoal, aqui, o que realmente nós iremos falar é no tocante aí aos vícios do negócio jurídico e também os elementos acidentais do negócio jurídico, sendo esses a condição, termo e encargo. Mas o que vem a ser o negócio jurídico? O negócio jurídico é uma ramificação de um fato jurídico em que é quando uma ou mais pessoas, através de um ou mais atos, visam criar, modificar, conservar e extinguir direitos. Mas vamos lá, vamos falar agora dos elementos acidentais do negócio jurídico. Os elementos acidentais, como eu disse, nós temos aqui 3 elementos acidentais, sendo a condição, o termo e o encargo. Pessoal, gravem isso. Os elementos acidentais sempre são inseridos por vontade das partes. Logo, a lei pode determinar um elemento acidental, a lei pode determinar, por exemplo, a condição em um negócio jurídico. Neste caso aqui não. Por quê? Porque decorre da vontade das partes, de uma vontade livre e espontânea, e jamais uma vontade derivada da lei, jamais algo imposto pela lei. E vamos lá falar de cada um dos elementos acidentais do negócio jurídico, sendo o primeiro a condição. Anotem aí, a condição consiste na eficácia da vontade vinculada a um evento futuro e incerto. Então, a eficácia da vontade vinculada a um evento futuro e incerto. É isso mesmo. Tem que ser 2 elementos, o elemento futuro, tem que ter a futuridade e a incerteza daquele fato. É como, por exemplo, se o Mateus ele chega e fala: Arias,
dar-lhe-ei um carro se você passar no vestibular. Repararam? É um evento futuro, porque ainda vai ocorrer o vestibular, e é incerto. É incerto pelo fato que não se sabe se eu irei passar ou não no vestibular. Repararam? Então a condição é todo evento futuro e incerto, podendo ser esta condição resolutiva, que é aquela em que é aonde para de produzir efeitos, ou a suspensiva, é aquele que não produziu efeitos e só produzirá efeitos a partir do momento em que implementar a condição. Por exemplo, no caso da condição suspensiva, é aquela em que o Mateus chegou para mim e falou assim: Aries, você só vai ganhar um carro se passar no vestibular. Eu já tenho carro? Eu já sou o proprietário deste carro? Não, não sou. Portanto, é uma condição suspensiva, em que para que possa produzir esse efeito, eu preciso implementar a condição, que é automaticamente passar no vestibular. Já a condição resolutiva a condição resolutiva é aquela em que é a partir do momento em que você já começa a produzir os efeitos, mas ela vai cessar esses efeitos a partir do momento em que implementar esse evento futuro e incerto. Por exemplo, eu chego para minha amiga e falo: você pode ficar morando no meu imóvel desde que você não engravide. A partir do momento em que você engravidar, terá que sair do meu imóvel. Repararam? Neste caso, já está produzindo efeitos, ela já pode morar no imóvel, mas a partir do momento em que ela engravidar, ela terá que deixar de morar naquele imóvel. Por quê? Porque é um evento futuro e incerto resolutivo. Produz efeitos e para de produzir efeitos a partir do momento em que há o implemento da condição. Já no tocante ao termo, consiste, anotem aí, é o dia ou o momento. É o dia ou o momento em que começa ou termina a eficácia do negócio jurídico. Ou seja, meus amigos, aqui o elemento já é diferente. Consiste em um elemento futuro e um elemento certo. É isso mesmo. O termo é composto por dois elementos, sendo esse o elemento futuro e o elemento certo. Tem que ter a certeza. Eu sempre dou como exemplo assim. Aqui é o dia 31/12/2019, enquanto aqui é o dia 2/1/2020. Aí o Mateus chega e fala: Aries, eu quero alugar o seu imóvel em Angra dos Reis para passar o fim de ano. Eu falo: beleza, Mateus, eu quero alugar para entrar no dia 31 de dezembro e sair no dia 2 de janeiro. Repararam? A partir do momento em que tem isso, tem um evento futuro, que é ele entrar no dia 31/12, e é o elemento futuro é certo, que ele vai sair, que vai cessar a produção de efeitos do aluguel no dia 2/1/2020. Repararam? Então, enquanto a condição ela tem os elementos futuro e incerto, o termo ele tem o elemento futuro e certo. E a condição e o encargo? O que é o encargo? Anotem aí, o encargo é um peso atrelado a uma vantagem. Isso mesmo, o encargo é aquele munus, é aquele encargo realmente imposto à pessoa em face de uma recompensa. Como, por exemplo, nós falamos aqui no encargo assim: eu chego e falo: meu amigo Mateus, dar-lhe-ei este imóvel, desde que você construa uma pequena capela no fim do terreno. Ou seja, ele ganhou um imóvel, ele teve uma vantagem, mas ele tem um peso, ele tem algo que causa um munus para ele, um encargo realmente, que é a construção dessa capelinha no fundo do terreno. Repararam? Então tá bom, agora nós cessamos aqui no tocante aos elementos acidentais do negócio jurídico e falaremos realmente no tocante aos vícios do negócio jurídico, sendo esses o vício social e o vício de consentimento. Pois bem, meus amigos, em relação ao vício de consentimento, também denominado vício de vontade, nós temos aí o que o nosso Código Civil, que é o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Então anotem aí, o vício de vontade é o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo.
Em contraponto, quando nós estamos falando do vício social, que é aquele que tem por objetivo fraudar a lei ou enganar terceiros propriamente dito, é aquele que visa fraudar terceiros, só tem 2 casos no nosso Código Civil, sendo esses, anotem aí, fraude contra credores e simulação. É importante vocês se atentarem à seguinte causa, que, dentre todos esses que eu elenquei aqui para vocês, apenas a simulação, ela é considerada nula. Logo, a simulação, ela é nulo. No entanto, o erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, todos esses são anuláveis. Não se esqueçam disso. Perfeito, meus amigos? Posso ir para o próximo quadro? Então, beleza. Então, agora, nós falaremos em cada um dos vícios do negócio jurídico em espécie. Trataremos cada um deles de maneira a qual é cobrada na prova do Ministério Público para estagiário. Pois bem, então vamos começar pelo erro. Anotem aí. O erro consiste no erro de fato, que recaem sobre as circunstâncias de fato. É isso mesmo, é a manifestação de vontade em desacordo com a realidade. É isso, é a manifestação de vontade em desacordo com a realidade. Quer porque o agente desconhece, quer porque ele tem a falsa percepção da realidade. Pessoal, quando estamos falando de erro, para que o erro ele seja anulável, tem que ser um erro substancial. Isso mesmo, o erro substancial, ele consiste nada mais, nada menos do que o fato gerador, a mola propulsora do negócio jurídico, em que, se a pessoa soubesse em que ela estava celebrando um negócio jurídico diverso do pretendido, ela jamais teria celebrado aquele negócio. Professor Rebelo já deve ter falado com vocês da velhinha do colar, não falou do colar de pérolas? Ou seja, pessoal que está assistindo e que não teve aula com o nosso professor Rebelo, a velhinha do colar era uma senhorinha bem humilde que morava no sertão e o sonho dela era comprar um colar de pérola. Aí, um dia essa senhorinha, após ter juntado dinheiro durante toda a vida, passando lá perto da lojinha, ela falou: "Eu quero este colar." E a vendedora vendeu para ela. Quando ela chegou perto, lá no sertão, falando com algumas amigas: "Olha só, comprei este colar de pérola." O pessoal começou a falar: "Mas que velhinha burra, não é possível que você confundiu isso com pérola e que não sei o quê." E começaram a falar isso. Por quê? Porque ela teve uma falsa percepção da realidade. Era um erro excusável, que em face às circunstâncias em que ela vivia, qualquer outra pessoa nas circunstâncias dela teria cometido este erro. Logo, se ela soubesse que aquilo ali não era pérola, ela jamais teria celebrado aquele negócio jurídico de compra e venda. Entenderam? É nisso que eu falo para vocês. Opa, tinha passado para dólar. É isso que eu falo para vocês, que é um erro substancial. Meus amigos, o que vocês não podem se confundir é que nós temos aí o erro de cálculo. O erro de cálculo é aquele em que houve um mero erro acidental. É como se fosse assim: eu tenho 10, eu sou vendedor de bananas e cada banana que eu vendo é R$1. Aí chega o Mateus e fala: "Aries, me venda 10 bananas. Logo vai dar quantos, Mateus? Perdi. Qual que é o valor? Opa, vamos lá. Eu sou vendedor de bananas e cada banana é R$1. Você chega e fala: "Aries, eu quero 10 bananas. Quantos reais que dá?" R$10, isso mesmo. Só que aí eu chego e falo: "Uma banana é R$1. Estou vendendo a Mateus 10 bananas. Logo, totaliza R$20. Aí ele chega e fala: "Aries, quero anular esse negócio jurídico, isso é um erro, é substancial, se eu soubesse que era R$20, eu jamais teria celebrado esse negócio jurídico." Eu falo: "Não, calma, meu amigo, isso foi um mero erro de cálculo, isso foi um mero erro acidental, qual pode ser ratificado, ele pode ser retificado, ele pode ser arrumado." Repararam? Neste caso aqui, o erro de cálculo, o erro
em que é acidental, ele não anula o negócio jurídico. O que anula o negócio jurídico é o erro substancial. O erro substancial anula, o erro acidental não anula o negócio jurídico. Beleza, meus amigos? Então tá bom. Agora vamos falar de dolo. Dolo, pessoal, é todo induzimento malicioso, artificioso, em que induz a pessoa maliciosamente a celebrar um negócio jurídico diverso daquele pretendido. É isso mesmo. Aqui, quando nós estamos falando do dolo, é quando vem uma pessoa que é habilidosa e ela vai induzindo uma pessoa ao erro. Enquanto no erro a pessoa erra sozinha, no dolo a pessoa ela é induzida a errar, ela é induzida a ter uma falsa percepção da realidade. E da mesma maneira no erro, o dolo que é anulável é o dolo substancial. Logo, o dolo acidental, ele não é anulável, pessoal. Então, aqui no caso do dolo, ele tem que ser substancial, ele tem que causar efetivo prejuízo para a pessoa, em que, se a pessoa soubesse em que ela estava sendo induzida a erro, ela jamais teria celebrado aquele negócio jurídico. Eu vou dar o mesmo exemplo da velhinha de colar. Vamos supor que essa velhinha de colar, ela chegasse para a vendedora e falasse assim: eu quero este colar de pérolas. E assim a vendedora ficasse omissa e vendesse para ela. Reparou? A vendedora sabia em que não era um colar de pérolas, mas ela se omitiu e vendeu para a senhorinha como se fosse um colar de pérolas. Nesse caso, nós podemos falar que é um erro substancial por omissão. Perceberam, meus amigos? Dolo, um dolo substancial por omissão. Perfeito, pessoal? Então tá bom, falado do dolo, agora nós vamos aqui para a coação. Anotem aí, coação é toda violência psicológica, apta a influenciar a pessoa a celebrar um negócio jurídico diverso do pretendido. É isso mesmo, é quando uma pessoa ela chega e faz uma violência psicológica na pessoa de maneira tão grande em que a pessoa com medo ela acaba celebrando aquele negócio jurídico. Como por exemplo, é alguém que chega e fala assim para mim: Ariês, compra este meu carro, senão eu meto o carro no seu fogo. Meto um fogo no seu carro. Opa, como diz o quê? Meto fogo no seu carro. Nesse caso, pessoal, automaticamente nós podemos falar que houve uma violência psicológica. E a partir do momento em que houve essa violência psicológica, esse negócio jurídico também é anulável. Perfeito? Porque ele já estava com o galão ali falando: compra meu carro, senão eu vou meter fogo no seu carro. Repararam, meus amigos? Ela é anulável ou é nula? Ela é anulável. O único que é nulo em relação aos defeitos do negócio jurídico é a simulação. A simulação é nula, o resto tudo é anulável. Perfeito? Então tá bom. Beleza, pessoal? Deu para entender em relação à coação acidental? Porque se a pessoa não a coação substancial, por quê? Porque se a pessoa ela não chegasse desta maneira, me intimando a comprar este automóvel dela, esse negócio jurídico jamais teria sido realizado. Beleza? Então tá bom. Então nós já falamos de erro, dolo, coação. Agora falaremos de lesão. Lesão, meus amigos. Anotem aí. Lesão é a pessoa que por premente necessidade, anotem assim porque é assim que é cobrado, a pessoa que por premente necessidade ou inexperiência contratual celebra um negócio jurídico assumindo uma obrigação manifestamente desproporcional. Então vamos lá. A lesão é a pessoa que por premente necessidade ou inexperiência contratual celebra um negócio jurídico manifestamente desproporcional à contraprestação.
Pessoal, a partir do momento em que estou falando de lesão, é aquele exemplo clássico em que a pessoa ela tem uma fazenda e aqui passa um riozinho aqui dentro desta fazenda da pessoa, que é onde os gados, esse aqui é o gado, que é onde os gados eles tomam a água no rio. Só que acontece o seguinte, esse rio aqui, ele acaba por secar. E a partir do momento que secou, como é que esse gado vai tomar a água? Como é que ele vai sobreviver? Então o que acontece? Esse aqui chega para o vizinho e fala: ô vizinho, você não vende água para mim para que eu possa dar para os animais? Ele fala: vendo, R$1.000 o litro da água. Repararam? Ele assume uma obrigação manifestamente desproporcional, em razão da sua premente necessidade. Então, neste caso, é característico de lesão. Aí, neste caso, a pessoa ela poderá mover uma ação de anulação do negócio jurídico celebrado. Salvo quando, anotem aí, salvo quando a parte a qual lesou, oferecer suplemento suficiente. Ou seja, aqui é quando a parte, o vizinho que tenha lesado, chega e fala: espera aí, não vamos anular o negócio jurídico não, realmente eu cobrei R$1.000 o litro, está muito caro, vou cobrar seu preço de mercado, R$15 o litro desta água. Vamos supor que o preço de mercado seja esse. Repararam que agora cessou a lesão? Repararam que cessou a obrigação manifestamente desproporcional à contraprestação? Então aqui nós falamos que em regra a lesão ela é anulável, mas quando oferecer suplemento suficiente, aquele que lesou oferecer suplemento suficiente, não anula o negócio jurídico. Perfeito, então nós já falamos de erro, dolo, coação, lesão, agora falaremos de estado de perigo. Pessoal, a partir do momento em que estou falando de estado de perigo, anotem aí, é a pessoa que por premente necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família. É a pessoa em premente necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família. Assume uma obrigação manifestamente desproporcional. Aqui no caso do estado de perigo, nós temos um elemento muito importante, que é o elemento ao qual eu estou apontando com o laser, o elemento vida. É a pessoa em que, quando nós falamos de salvar, não é salvar patrimônio, aqui é salvar a própria vida, seja sua ou de alguém de sua família. Perfeito, meus amigos? Então tá bom, agora nós saímos aqui dos vícios de consentimento e iremos para os vícios sociais, falando então de fraude contra credores e posteriormente de simulação. Pessoal, a fraude contra credores não é nada mais, nada menos do que o devedor insolvente, anotem aí, é aquele devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência. É o devedor insolvente, ou por ele reduzido à insolvência, é o devedor insolvente, ou por ele reduzido à insolvência, diminuindo a garantia dos seus credores. Quando estamos falando agora, estamos falando dos credores quirografários, são os credores de mãos vazias. Eu sempre brinco no caso do Kiko, do Chaves. Pode ver, o seu Barriga, eu sempre brinco, ele é um credor quirografário, ele é um credor de mãos vazias, ele não tem nada que garanta o aluguel do seu Madruga, vocês concordam? Até porque o seu Madruga está devendo vários aluguéis e ele não tem garantia nenhuma que vai receber, então ele é um credor quirografário, ele é um credor de mãos vazias. Deu para entender essa analogia bobinha, mas que ajuda vocês a guardar na hora da prova. Perfeito, meus amigos? Então a fraude contra credores é quando a pessoa se reduz à insolvência ou é insolvente, ou seja, a dívida é maior que o patrimônio, o passivo é maior que o ativo, e assim nós falamos também que é anulável. E por último, porém não menos importante, nós temos aí a simulação. A simulação, ela é nula, ou seja, não produz efeitos nenhum, salvo quando
o dissimulado for válido em sua substância e forma. Anotem aí, o negócio jurídico simulado é nulo. Põe assim, o negócio jurídico simulado é nulo, mas o dissimulado subsistirá quando for válido na forma e substância. É isso mesmo. A simulação, ela pode ser absoluta ou relativa. Meus amigos, a simulação absoluta é aquela em que não tem negócio jurídico algum. Como, por exemplo, eu trago para vocês a hipótese do seguinte: o marido vai separar da mulher. E a partir do momento em que o marido vai separar da mulher, ele fala assim, não, eu quero sair com mais de 50% do patrimônio. Ele começa a emitir cheques, ele começa a emitir títulos de crédito para amigo, e vai emitindo títulos de crédito para amigo para que o dinheiro vai saindo da conta bancária dos dois. Aí depois de separado, ele vai pegando o dinheiro com os amigos. Existe negócio jurídico? Existe uma compra e venda? Não. Existe aí uma permuta? Não, não existe nada disso. Isso é simulação. Repararam? Isso é uma simulação. É quando você atua de maneira fraudulenta visando prejudicar terceiros. E geralmente você pratica em conluio com uma pessoa para prejudicar um terceiro, entendeu? Então é como assim, se nós fôssemos casados e nós temos muito dinheiro na conta, eu não quero sair com metade, eu quero sair com muito mais. Eu começo a emitir cheque para o Mateus, para a Beatriz, começa a emitir cheque para o Juan. Reparou que esse dinheiro está saindo da nossa conta? Mas existe negócio jurídico? Por exemplo, existe uma compra e venda? Não existe. Esse negócio jurídico simulado, ele é nulo, entendeu? Porque há uma simulação absoluta. A simulação absoluta é aquela em que não existe negócio jurídico algum. Mas agora nós falaremos da simulação relativa. A simulação relativa, existe um negócio jurídico, mas não é esse negócio jurídico que você quer que produza efeitos, mas sim um negócio jurídico dissimulado. Então é isso que eu falo para vocês. É assim, eu sou pai e tenho João e Maria. O meu filho preferido é João. O que eu faço? Eu chego, elaboro uma escritura de compra e venda para João, com João, como se ele tivesse comprado um imóvel meu. Só que ele comprou na verdade? Não, eu doei o imóvel para ele, reparou? Então nesse caso, eu tenho dois imóveis, vou desenhar aqui. Então eu tenho João e tenho Maria. Eu tenho aqui 3 casas. Aí eu chego e falo, João, você é meu preferido, só que eu não posso chegar e doar as casas para você. O que eu faço? Eu chego e falo assim, João, você vai comprar, entre aspas, essas 2 casas minhas. Aí eu elaboro uma escritura de compra e venda, só que na verdade João não está dando 1 centavo para mim. Eu estou doando para João, apenas doando o imóvel para João, mas está sendo lavrada uma escritura de compra e venda. Existiu um negócio jurídico? Existiu a compra e venda, não foi? Mas esse negócio jurídico, ele não é simulado? Ele é simulado, porque na realidade foi compra e venda? Não, na realidade foi uma doação. Então o negócio jurídico simulado é nulo, mas o dissimulado pode subsistir, pode ser validado. Nesse caso, a doação poderá ser validada? Sim, como forma de adiantamento de legítima, de quando eu morrer, João não terá direito às outras casas, mas apenas terá direito àquilo que já foi doado para ele enquanto eu estava vivo. Repararam? Deu para entender? Deu, pessoal? Então, beleza. Então, aqui, nós acabamos os vícios do negócio jurídico, portanto, passa a régua nos vícios do negócio jurídico, que agora faremos as questões. Então, vamos lá. Em relação às questões, meus amigos, eu trago aqui a primeira para vocês. Vamos lá. Quanto aos elementos acidentais do negócio jurídico, o encargo é uma cláusula acessória às liberalidades, pela qual se impõe um ônus ao beneficiário? A condição deriva de dispositivo legal? Lembra que eu falei para vocês? Deriva de dispositivo legal? Não, deriva da onde? Da vontade, isso mesmo, deriva da vontade da pessoa. Então, já vamos falar que esta daqui está errada, correto?
Depois a terceira, o termo é cláusula que subordina a eficácia da vontade a um evento futuro e certo, correto? E se fosse condição aqui, estaria correto? Não, porque o termo a condição é evento futuro e incerto. Aqui nós estamos falando de evento futuro e certo. Logo, esta daqui também está certinha. E por último, o encargo se assemelha à condição suspensiva, vez que ambos suspendem o exercício do direito. Não, se eu doei um imóvel para você, você já pode adentrar neste imóvel, já pode usá-lo. A única coisa é que se você não construir a capela, como eu disse no encargo, no tempo qual foi determinado, você perderá o direito deste imóvel. Repararam? Então, a alternativa correta é essa daqui, é a letra A, portanto, é a 1 e a 3. Perfeito, meus amigos? Conforme falamos. Agora vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Esse daqui foi falado na aula passada, em que no tocante ao domicílio, é falsa a seguinte afirmativa: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso têm domicílio necessário, o que eu chamo também de domicílio legal? Tem, eles têm domicílio necessário, eles têm o domicílio elencado pela lei. Logo, pessoal, eu posso dizer que essa alternativa aqui está certa e nós estamos procurando a alternativa falsa, a alternativa incorreta. Vamos na alternativa B. O do incapaz é o de seu representante ou assistente? O domicílio do incapaz é o de seu representante ou assistente? Sim, isso está previsto na lei. Então essa daqui está certinha, essa aqui também está certinha. Vamos lá, o do preso é o lugar em que ele cumpre sentença? Sim, é o lugar em que ele cumpre sentença. Então também está certo. O do militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é do local da sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado? Não porque, pessoal, a do militar é onde servir. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Então é onde servir. Enquanto o da Marinha e da Aeronáutica é do local da sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Olha a pegadinha, olha como é importante aquele quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, falando do domicílio de cada um em relação ao domicílio necessário. Repararam? Essa questão aqui ela está parcialmente certa, logo ela é falsa quando nós estamos falando. E a última, só para a gente cumprir, o do servidor público é o local o qual ele exercer permanentemente suas funções. É isso mesmo. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Vamos agora só confirmar aqui no próximo slide se é isso mesmo, né? Certinho, pode ver em azul aqui. Essa é a assertiva correta. Beleza? Então vamos lá. Essa daqui eu falei também para vocês que é questão batida na prova do Ministério Público. São pessoas jurídicas de direito privado. Lembra que eu falei que são pessoas jurídicas de direito privado? Associação, fundação, sociedade, partidos políticos, organização religiosa e falei por último também do quê? Da EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Então vamos na questão. São pessoas jurídicas de direito privado, exceto empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI? Não, isso aqui é pessoa jurídica de direito privado. Os partidos políticos? Não. As fundações? Não também. As autarquias? Essas mesmas. Lembra que eu falei? União, Estado, Município, Distrito Federal e as autarquias públicas. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo. A alternativa D, meus amigos. Então, vamos lá. Já em relação à próxima, alguma dúvida até agora em relação à questão? Tudo certo aí? Então vamos para a próxima questão aqui. O negócio jurídico pelo qual a pessoa inexperiente se obriga a uma prestação desproporcional à prestação oposta pode produzir efeitos? Sim ou não? O ato anulável, ele produz efeitos? Produz, só que daí ele é anulável. Pega aí para mim, por favor, meu amigo. Vamos ver agora se está funcionando, né? Está funcionando, então vamos lá. Então pode produzir efeitos. É a alternativa A, mas mesmo assim vamos fazer as próximas alternativas, não é mesmo? Vamos lá.
é nulo em razão da incapacidade do sujeito? Em nenhum momento a pessoa que por premente necessidade ou inexperiência contratual, como é o caso da lesão que eu falei da fazenda, em que passava o rio no meio e a pessoa não tinha mais o rio para alimentar o gado, o que acontece? Ele era incapaz? Não, ele era capaz. Então aqui a incapacidade do sujeito não tem nada a ver, beleza? A terceira, por ter visto em sua origem, deve ser anulado, ainda que as partes de comum acordo estabeleçam suplemento suficiente e diminuam o proveito daquela que foi inicialmente favorecida? Não, lembra que eu falei para vocês que não será anulado se oferecer suplemento suficiente? É texto da lei que eu trouxe para vocês e é questão batidinha aqui do nosso Ministério Público. A D, somente pode ser anulado se for provada a ocorrência de coação. Pessoal, aqui estou falando de lesão, são vícios do negócio jurídico diferente. Aqui está o conceito de lesão e aqui está falando de coação. Não se refere então à afirmação que é feita aqui em cima. E por último, é sempre válido, pois a experiência não é requisito para a manifestação de vontade? Sim, nesse caso é requisito sim, até porque a lei diz a pessoa que por premente necessidade ou inexperiência contratual, repararam? Então beleza, agora vamos para a próxima questão, sendo que vocês já viram que a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, agora aqui, assinale a alternativa correta. Então, nós já prestamos atenção que é a alternativa correta. O reconhecimento de filho não pode ocorrer durante a gestação. Vamos deixar. Para que cesse a incapacidade de pessoa com 16 anos de idade, que obtenha relação de emprego e, em função dela, tenha economia própria, faz necessária a emancipação por outorga dos pais ou do juiz? Não, pessoal, não precisa de outorga do pai ou do juiz, desde que ela tenha uma relação de emprego em função dela, economia própria, não há necessidade de pais ou do juiz. Aqui o sinal de transmissão de televisão a cabo é bem móvel ou imóvel? Nós falamos disso também, até que eu falava em relação à energia elétrica e também eu falava para vocês sobre tirar o tijolo da casa ou não por determinação legal. Lembra que eu falei isso? Então vamos deixar essa alternativa aqui também. Se os bens destinados a uma fundação forem insuficientes, alternativa D, não tendo o instituidor disposto de outro modo, serão incorporados ao patrimônio de outro município? Não, serão incorporados a outra fundação da mesma destinação específica, lembra? Então essa alternativa aqui também já não é. E por último, o ato não produz efeitos se não existirem os fatos considerados por uma das partes para a sua prática. Não, há atos que podem ser celebrados de maneira sozinhas, perfeito, pessoal? Agora aqui, a maior dúvida nessa questão estava entre a alternativa C e a alternativa A. Só que aqui fala assim, o reconhecimento de filho não pode ocorrer durante a gestação. Eu até entendo que muitas vezes o ato de reconhecer um filho pode causar dúvidas, mas o reconhecimento do filho pode ser feito sim durante a gestação. Inclusive, é presumido durante a gestação. Então, se eu sou casado, já presume-se que aquele filho é meu. A lei presume que aquele filho é meu. Vocês não concordam? Ainda que posteriormente não possam ser, não é verdade? Então, aqui restou o sinal de transmissão de televisão a cabo, o qual eu falei para vocês e está no caderno de vocês também. O sinal de televisão a cabo é considerado um bem móvel por determinação legal. Perfeito, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. No tocante à próxima questão, assinale a alternativa correta. Novamente. O dano causado a alguém pelo comportamento de um agente público pode levar à responsabilização da autarquia em nome da qual ele atua, desde que fique comprovado o dolo ou a culpa? Não precisa provar o dolo e a culpa. Por quê? Porque nesse caso, como é uma pessoa jurídica de direito público, ela é considerada, tem aqui um viés de uma responsabilidade objetiva. Não precisa se provar a culpa. Então, beleza. A segunda,
a reprodução em rede social existente na internet de um trecho de voto proferido por ministro do Supremo Tribunal Federal no julgamento de crimes praticados por um parlamentar no exercício de seu cargo, ou seja, é para a administração da justiça ou para a manutenção da ordem pública, aí a gente vê. Poderá ser proibida se for negativa a sua reputação? Então um parlamentar, vamos supor assim, vamos pegar um deputado no exercício de suas funções, ele fica comprovado que ele foi corrupto, e a mídia não pode chegar e falar, esta pessoa ela foi corrupta e está aqui a prova e foi condenado? Pode sim, porque o artigo 20 do nosso Código Civil permite. Aqui, as associações são constituídas por contrato social. Eu falei isso para vocês? Ou eu falei que as associações são por estatutos? Então, vamos deixar essa aqui também, que foi causa de dúvida. Aqui, o prédio onde se situa a sede da Assembleia Legislativa. Então, você já pensa, prédio e a sede da Assembleia Legislativa, esse prédio é bem de uso comum? Não. É bem dominical? Não. Mas é um bem de uso especial? É aquele bem destinado a uma função específica da atividade pública? É. Então vamos ler de novo. O prédio onde se situa a sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não é um bem de uso comum do povo? Tá correto? Tá correto. Porque fala que não é um bem de uso comum do povo, verdade. Não é um bem de uso comum do povo, é um bem de uso especial. E por último, as praias são bens dominicais? Não, as praias não são bens dominicais, as praias são bens de uso comum. Então, repararam, meus amigos, aqui não pode ser constituída por contrato social, por quê? Porque a associação ela é constituída por estatuto, mas o prédio onde se situa a Assembleia Legislativa não é um bem de uso comum, mas sim um bem de uso especial. Então, essa é a questão correta. Perfeito, meus amigos? Alguma dúvida em relação a essa questão? Tudo certo, Breno? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Aqui, Mateus, a questão que você estava pedindo para mim. Sobre a personalidade civil, também pode ser chamada de personalidade jurídica da pessoa natural. Assinale a alternativa correta. Meus amigos, qual que é a teoria adotada pelo nosso Código Civil? É a teoria natalista, que a pessoa adquire a personalidade jurídica a partir do momento em que ela nasce com vida. Então vamos lá. A pessoa, sobre a personalidade civil da pessoa natural, assinale a alternativa correta. Começa do nascimento com vida? Pronto, essa daqui, questão certa. Começa aos 16 anos, ou seja, antes dos 16 você não tem direito. Nem direito à vida? Não, pessoal. Começa aos 18, então se o cara tem 17 anos, pode matar ele, não tem direito à vida? Também não. Começa aos 21, piorou mais ainda, não preciso nem falar, né? Também não, pessoal. Então, começa do nascimento com vida, por causa da teoria natalista adotada pelo nosso Código Civil. Artigo 1º, todas as pessoas são sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil. Artigo 2º, todas as pessoas adquirem a personalidade jurídica ao nascer com vida. Beleza? Então, tá bom. Meus amigos, agora vamos aqui para a nossa próxima questão. A próxima questão. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Sim, de forma natural. Quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Para os menores, no entanto, cessará a incapacidade. Para os menores, no entanto, cessará a incapacidade pelo ingresso em curso de ensino superior, pelo casamento, pelo exercício de estágio reconhecido ou pela obtenção de título de eleitor. Meus amigos, aqui é pelo casamento. E por que é pelo casamento? Porque a partir do momento em que a gente fala pelo ingresso em curso de ensino superior, não é a mesma coisa do que ser diplomado em curso superior. Não é a mesma coisa do que você concluir com menos de 18 anos uma faculdade. Você pode ingressar com menos de 18 anos na faculdade. Eu ingressei aos 17 anos na faculdade, mas nem por isso eu me tornei absolutamente capaz. Repararam? Agora, se eu me formasse com 17, 16 anos, eu era absolutamente capaz.
Agora, pelo casamento, a pessoa torna-se absolutamente capaz. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo. O Código Civil Brasileiro estabelece no artigo 78 do nosso Código Civil que, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. O domicílio citado é o quê? Pessoal, o próprio nome já diz. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar. Poderão os contratantes convencionar entre si. Lembra que eu falei que tem um domicílio que se chama domicílio convencional ou domicílio de eleição? Então vamos falando. É o domicílio legal? É aquele em relação ao preso, ao marítimo, ao militar? Não, pessoal. Aqui está falando que os contratantes eles convencionam entre si. É domicílio necessário? Não, pessoal, também não. É domicílio profissional? É onde a pessoa exerce a sua função? Não, mas é um domicílio convencional. É aquele domicílio convencionado entre as partes. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Vamos agora em relação aqui a uma espécie de vício do negócio jurídico. Se o erro é excusável, o negócio jurídico, a letra A, não poderá ser anulável? Letra B, será necessariamente declarado nulo? Qual que é o único que é declarado nulo? Simulação, perfeito. Poderá ser anulado? Será tido por inexistente? Não, também. Não é que ele é inexistente, ele produz efeitos, mas ele poderá ser anulado. Portanto, a alternativa C de cachorro. Perfeito, meus amigos. Agora, vamos aqui também para uma próxima questão. O negócio jurídico será nulo? Então, já vamos se atentar para isso daqui. O negócio jurídico será nulo quando? Celebrado por pessoa relativamente incapaz? A pessoa que é relativamente incapaz e celebra um negócio jurídico, é nulo ou anulável? Anulável, perfeito. Então, não é essa daqui. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, a simulação é aquela que tem por objetivo fraudar a lei ou as pessoas. Nesse caso, pessoal, pode ser essa alternativa? Pode ser essa alternativa. Se for lícito o seu objeto, beleza, eu vou fazer uma compra e venda, tudo válido, tudo lícito. Por que vai ser nulo? E a última, a lei permitir a sua prática, mesmo combinando com sanção. Também não, meus amigos. É a alternativa B. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, automaticamente será nulo aquele negócio jurídico. Então, falado isto, vamos para a próxima questãozinha aqui, para que possamos resolver. Vamos lá, meus amigos. É correto afirmar que, foi falado das benfeitorias hoje, as benfeitorias voluptuárias são aquelas benfeitorias de mero deleite, são aquelas benfeitorias para o recreio, para que possamos simplesmente aproveitar. Então vamos lá. As benfeitorias voluptuárias são as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Perfeito, pessoal? Então, assim, não aumenta o uso habitual do bem. Tornou mais agradável? Lógico, imagina ter uma piscina em casa com esse calor, apesar que hoje choveu pedra, né? Mas com esse calor, então vamos lá, vamos deixar essa questãozinha aqui que pode ser correta. Os bens públicos dominicais são inalienáveis? Não, em regra os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados. Então essa daqui não. Os bens públicos podem ser usucapidos? Os bens públicos podem entrar com uso capião nos bens públicos? Não, não pode. Inclusive pela supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, então também não. E a D, são benfeitorias, os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem, sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor? Pessoal, é a alternativa A. É a alternativa A porque o conceito ao qual eu falei para vocês, basicamente está aqui na prova do nosso Ministério Público também. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais uma questãozinha aqui que eu peguei na prova do Ministério Público. Vamos lá.
a incapacidade para os menores cessará. Repararam que já caiu 2 vezes incapacidade, né? Repararam que esse tema tem maior incidência na prova. Pelo exercício de emprego público, ainda que temporário? Não, eu falei para vocês também. Quando há o exercício de emprego público de maneira efetiva. Segundo, pelo casamento? Sim. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento particular, se o menor tiver 16 anos completos? Talvez. E pela conclusão de qualquer curso de ensino superior. Então vamos lá, pessoal. A incapacidade para os menores cessará pelo casamento, que é o que o nosso Código Civil ele diz. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Agora nós vamos aqui para... Acabou, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Depois encaminharei esse material para vocês. E tenham tudo de bom aí, sucesso na prova do Ministério Público. Tchau, tchau!